Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, parabéns à igreja por esses 128 anos de existência. Uma igreja que tem sido usada, tem crescido de uma forma tão linda, alcançado tantas pessoas. E hoje se expandindo na visão missionária, no alcance de locais que o Evangelho ainda não chegou. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar sobre a questão da oração. Na sexta-feira nós falamos sobre paixão contagiante no discipulado. Ontem falamos sobre paixão contagiante no evangelismo. E hoje vamos falar sobre paixão contagiante na oração. E a questão da oração muitas vezes pode ser um mistério para alguns. Alguns podem raciocinar assim: o que adianta orar? Não é, se Deus é soberano, será que eu orar vai mudar a vontade dele? E se for da vontade dele, vai acontecer de qualquer jeito. Ele é soberano, então eu orando ou não orando vai acontecer. Então, para que orar? Talvez muitos tenham essa visão. Será que ela é verdadeira? Ou será que existem algumas vontades de Deus que não se cumprirão, a não ser que haja oração? É uma pergunta teológica muito importante, porque se eu entender que a vontade de Deus vai se cumprir de qualquer jeito, independentemente da minha oração, então a oração não tem muito sentido. Passa a ser mais um exercício religioso, de você bater o ponto ali com Deus. Mas se a gente entender que há certas vontades de Deus que não se cumprirão, a não ser que haja oração, isso muda completamente a nossa postura como intercessor, porque nós vamos entender que ao orarmos, ao intercedermos, nós estaremos construindo algo junto com Deus. Pode parecer até um pouco assim herético, falar assim: puxa, será que realmente existem vontades de Deus que não se cumprirão? Mas de cara a gente já pode ver que sim. Por exemplo, qual que é o desejo de Deus em relação à humanidade? O desejo dele é que todos os homens sejam salvos. Isso vai acontecer? Não vai acontecer. Jesus mesmo falou, o caminho é estreito, a porta é estreita, são poucos os que entram por ele. E o caminho que leva à perdição é largo, e são muitos os que entram por ele. Qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas como crentes? É uma santificação. E será que todos os filhos de Deus vivem de forma santa o tempo todo? Não. Então, há vontades de Deus que realmente não estão se cumprindo de maneira plena. Mas tem algumas que não estão se cumprindo por falta de intercessores. E eu quero abordar alguns textos da palavra de Deus para mostrar que isso não é uma heresia. Isso tem um fundamento muito claro na palavra de Deus. E primeiro gostaria de convidar os irmãos a abrirem ali no capítulo 6 de Mateus, que fala então da oração do Pai Nosso. Jesus tinha uma vida de oração muito intensa, muito rica, e os discípulos ficavam impressionados com a vida de oração que ele tinha, e um dia chegaram para ele e falaram: ensina a orar. E ele então passou a ensiná-los, exatamente ensinando a oração do Pai Nosso.
Nós não entendemos a oração do Pai Nosso como uma reza, obviamente, né, como algo que a gente tem que repetir, né, de maneira assim mecânica. Nós entendemos que a oração do Pai Nosso é um modelo de oração que traz as diversas partes de uma oração, né? Fala da adoração, da petição, do pedido por proteção, do pedido por perdão. Fala então de várias partes que a gente deve sempre incluir nas nossas orações. Mas tem algo que me chama muito a atenção aqui em relação a esse tema, né, do poder da oração. Então vamos ler ali Mateus 6, a partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Apenas essa parte da oração do Pai Nosso. Vejam que interessante, quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem pedindo a Deus que o reino dele venha à terra. E depois ele explica para os discípulos que eles deveriam orar ao Pai para que o Pai fizesse a vontade dele, assim na terra como ela é feita no céu. Então, se fosse verdade que a vontade de Deus se cumpre de qualquer forma, precisaria Jesus nos ensinar a pedir ao Pai que Ele faça a vontade dele? Não seria estranho? Ou seja, tem algo precioso aqui. Tem algo que fala de uma cooperação, né, do homem com Deus. Então Deus delegou esse papel de intercessor ao homem. E nós devemos então orar dizendo: Pai, faze a tua vontade, traze a tua vontade à existência. Nós somos chamados a orar por isso. Tem um outro texto que deixa isso mais claro ainda, que é o texto clássico sobre a intercessão, que é Ezequiel, capítulo 22. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias ali. Ezequiel, capítulo 22. O capítulo 22, se vocês lerem com calma, vocês vão ver que fala de um período de muito pecado na nação de Israel. O subtítulo aqui na minha versão é o seguinte: As abominações de Jerusalém. Então havia naquele tempo muita rebeldia da parte do povo de Deus contra ele, muita imoralidade, muita opressão, muita violência, um descaso pelos pobres. Inclusive havia uma corrupção por parte dos sacerdotes, e Deus estava a ponto de castigar a sua nação, porque enviou profetas para que se arrependessem, e eles eram obstinados, de dura serviço. E então, no finalzinho do capítulo 22, versículo 30, fala algo extraordinário, que revela a tese que eu estou trazendo aqui para os irmãos, a tese de que há sim vontades de Deus que não se cumprirão, a não ser que haja intercessão, haja oração. Vejam o versículo 30, Deus falando através do profeta Ezequiel: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Então, irmãos, qual que era a vontade de Deus em relação ao seu povo de Israel? A sua vontade era perdoar o seu povo, era restaurar esse povo, era não exercer a sua mão pesada de justiça
contra Israel por causa dos seus pecados. Mas o que ele precisava? De que ele precisava? Ele precisava de um intercessor. E diz que ele buscou entre eles alguém, uma pessoa, que se colocasse na posição de intercessor e se colocasse na brecha perante ele a favor dessa nação, para que ele não a destruísse. É como quando uma criança ela faz uma coisa errada e o pai chega muito irado e já vai partir, né, para uma disciplina muito pesada. E geralmente quem que pula na frente desse pai? Às vezes é a mãe, né? Às vezes é o contrário também, né, gente? Mas às vezes a mãe pula na frente e fala: não, bem, por favor, calma, vamos dar uma segunda chance, né? Vamos explicar melhor a situação, não é assim também, né? O que ela está fazendo? Ela está fazendo o papel de intercessora. Ela está se colocando entre, né, o seu filho e o pai. E se o pai castigasse ali, não estaria errado, porque a criança merecia sim aquela punição. Mas o que a mãe está pedindo? Ela está pedindo misericórdia. Embora o filho mereça sim aquele castigo, a mãe está pedindo misericórdia. Ela está sendo uma intercessora. E foi isso que Deus procurou na sua nação. Um homem que se colocasse perante ele e dissesse: Senhor, por favor, tem misericórdia desse povo. Não exerce a tua justiça, mas exerce a tua misericórdia. E essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus era exercer a sua misericórdia. E essa palavrinha, né? Por isso que? Ele fala: por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Por isso que? Por não ter achado nenhum intercessor que se colocasse na brecha perante ele a favor da sua nação. E aí então veio o cativeiro da Babilônia. Aquele povo foi levado de uma forma violenta. A Babilônia veio várias vezes, depois destruiu os muros, destruiu o templo, levou muita gente cativa, matou muita gente. E era isso que o povo de Israel merecia mesmo, por causa do seu grande pecado. Mas o que Deus queria fazer era perdoá-los, era livrá-los desse castigo. Mas não achou ninguém que intercedesse a favor daquela nação. E, gente, é exatamente essa situação das pessoas que não conhecem a Jesus. Essa situação dos povos que não conhecem Jesus. O que eles merecem? O que essas pessoas merecem? Merecem o inferno, merecem a condenação eterna, como eu e você merecemos isso, porque os nossos pecados afrontam a Deus. Deus é um Deus tão santo que uma mera gota de pecado é suficiente para nos banir da face dele por toda a eternidade. Então isso é o que os povos pagãos, os povos que não conhecem Jesus merecem. É isso que o nosso familiar, o nosso vizinho, nosso colega merece. É a perdição eterna por causa do seu pecado, que agride a Deus. Mas qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o ímpio não pereça, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Mas para isso ele precisa de intercessores que peçam: Deus, tem misericórdia do meu amigo, tem misericórdia, né, do meu primo, da minha tia, tem misericórdia daquele povo indígena, tem misericórdia daquele povo hindu, daquele povo muçulmano, daquele povo budista, daquele povo ateu. Tem misericórdia, Senhor. É isso que nós somos chamados a fazer, a interceder por aqueles que estão perdidos. E Deus está buscando entre nós homens e mulheres que se coloquem na brecha a favor das pessoas que estão perdidas. Mais um texto que mostra o poder que Deus colocou nas nossas mãos através da oração é Daniel, capítulo 9. A
a partir do verso 1. Nós conhecemos na história de Daniel. Daniel foi levado exatamente para o cativeiro da Babilônia. E foi levado bem jovem, um adolescente. E ele foi muito firme, jamais se afastou dos caminhos do Senhor. E ele ficou muitos anos naquele cativeiro. Vocês sabem quantos anos durou aquele cativeiro na Babilônia? 70 anos. Mas olha que interessante, no capítulo 9. Daniel estava num daqueles momentos a sós dele com Deus, buscando a Deus. Ele orava 3 vezes por dia, com a janela aberta, voltado para Jerusalém. E ele então diz o seguinte, no capítulo 9, verso 1 até o 3. No 1º ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Gente, Daniel já estava bem velho aqui, já estava chegando no final desse período de 70 anos. E só naquele momento, lendo o livro de Jeremias, que ele viu essa profecia de que aquele período do cativeiro ia durar 70 anos. Imagina se fosse você que estivesse ali, você chegou bem adolescente naquela terra estranha e agora já é um senhor, e você, lendo a palavra, você percebe que tem uma promessa, uma profecia, de que aquele período era de 70 anos, e você percebesse, faltam poucos meses. O que você faria se você se deparasse com essa profecia e estivesse lá no lugar de Daniel? Se fosse eu acho que eu ia convidar os meus amigos judeus para fazer um churrasco, para celebrar. Ó, gente, descobri, está acabando. Daqui a pouco nós vamos estar de volta para a nossa terra. Vamos celebrar. Mas o que Daniel fez? Ele não celebrou nada, gente. Ele dobrou os joelhos. Vejam só, então, no versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ele não foi celebrar, ele foi clamar, ele foi se colocar na brecha da intercessão. Impressionante. Então Daniel fez uma oração das mais lindas registradas nas Escrituras, uma oração de profundo quebrantamento, pedindo perdão a Deus pelo pecado do seu povo, pelo seu próprio pecado, e pedindo que Deus tivesse misericórdia do povo. E só para ter um gostinho dessa oração, vamos ler dos versos 17 a 19. Já no finalzinho da oração dele, o seguinte, verso 17: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Impressionante essa oração. E a pergunta teológica também: será que a profecia de Jeremias, de que aquele período de 70 anos podia falhar? Claro que não, as Escrituras não falham. Se havia uma profecia, ele iria se cumprir.
Mas na sua soberania, Deus também levantou finalmente um intercessor que se colocasse na brecha para que aquela profecia se cumprisse. E foi Daniel que se colocou então na brecha, já no cativeiro, trazendo à existência a vontade de Deus por meio da intercessão. E tem algo impressionante aqui no Novo Testamento, e também vai mostrar de forma muito clara essa realidade. Inclusive, nós ouvimos isso sendo cantado nessa noite, através do quarteto, se não me engano. Vamos abrir então em Mateus 9, versos 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vejam que interessante, Deus mostrando aqui, a compaixão de Jesus por aquelas multidões, por aqueles vilarejos que não conheciam a Deus. Ele as via como ovelhas sem pastor, ovelhas aflitas e exaustas. E ele então vira para os seus discípulos e fala: olha, a seara na verdade é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. E o que ele faz então? Que ordem que ele dá para os seus discípulos? Para que eles intercedessem a Deus, para que Deus fizesse a vontade dele, que era salvar aquelas vilas, aquelas pessoas. Ele fala então: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E dá um nó na nossa cabeça, não é verdade? Puxa, se ele é o dono da seara, está vendo que tem poucos obreiros na seara, porque ele não vai e manda logo, né? Não, ele vira para os seus discípulos e fala: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande. Então, é exatamente isso. É a gente se colocar na brecha da intercessão e pedir a Deus que Ele faça a vontade dEle. E por que será que tem tão poucos obreiros nos campos missionários? Por que ainda tem tantos povos que nunca ouviram falar de Jesus? Não só lá na Ásia, na África, na Oceania, mas aqui no Brasil ainda tem tantos povos que não ouviram falar. Tantos povos indígenas, tantas comunidades quilombolas, tantas comunidades ribeirinhas. É enorme o desafio. Por que será que tão poucos obreiros têm ido? Uma das razões é essa: nós não temos orado, nós não temos nos colocado na brecha da intercessão, pedindo que Deus mande obreiros para a sua seara. Tem uma ilustração muito legal que um pastor, que foi nosso pastor, contou, que me marcou muito. E o pastor Heiker falou algo muito parecido ontem. É o seguinte: tinha lá um jardineiro cuidando de um belo jardim. E aí passou uma pessoa ali por perto e elogiou o jardim e falou assim: puxa, que trabalho lindo você e Deus estão fazendo. E aí aquele jardineiro falou assim: mas você precisava ver como é que estava esse jardim quando Deus estava sozinho. Parece uma heresia de novo, né, gente? Mas, gente, fala a verdade, como é que fica um jardim quando Deus está sozinho? Como é que fica? Pode falar, fica um caos. Por quê? Porque Deus não tem poder para cuidar de um jardim? É claro que Ele tem, mas Ele delegou
o cuidado do jardim para o homem. E se o homem não cuidar do jardim, o jardim vai ficar um caos, vai crescer mato, vai ficar horrível. É claro que se o homem também estiver sozinho, nada vai acontecer, porque é Deus que dá a vida, Deus que dá o crescimento. Então nós vemos aqui uma cooperação muito clara entre Deus e o homem. Não é porque Deus seja fraco, porque Ele precisa de nós, mas Ele, na sua soberania, Ele escolheu agir dessa forma. Ele delegou para nós algo que, se a gente não fizer, não vai acontecer. Nós somos, de fato, o corpo de Cristo. Isso não é apenas uma ilustração, para mostrar que cada membro tem uma função diferente, que nós trabalhamos, em harmonia. Não, nós de fato somos o corpo de Cristo na terra. Ou seja, Ele é o cabeça, mas nós somos as mãos de Jesus. Se as nossas mãos não se estenderem para socorrer uma pessoa necessitada, aquela pessoa vai continuar necessitada muitas vezes. Se os nossos pés não nos levarem em determinados lugares, o Evangelho não vai chegar naquele local. Se as nossas bocas não se abrirem para proclamar o Evangelho, as pessoas não vão ouvir falar de Jesus. Deus podia fazer tudo sozinho? Claro que podia, mas Ele escolheu agir dessa forma. Então nós somos cooperadores de Deus. Então tudo que Deus quer fazer, Ele conta com a gente. Ele busca entre nós intercessores que se coloquem na brecha e construam juntos com Ele o que Ele está fazendo. Isso não muda totalmente a minha postura quando eu vou orar por um campo missionário, vou orar para Deus levantar obreiros. Eu não vou estar apenas fazendo um exercício religioso, mas eu vou ter a clareza, a consciência de que eu estou construindo algo lindo junto com Deus, cumprindo o meu papel de intercessor. E eu quero contar 2 casos simples de como isso é realidade. O primeiro foi em relação à missão Portas Abertas. Quantos aqui conhecem a missão Portas Abertas? É a missão que foi fundada pelo irmão André, que era o contrabandista de Deus. Ele tinha um fusquinha e ele levava Bíblias para os países comunistas, na época que o comunismo era muito forte. E chamava então de a cortina de ferro, países como Albânia, Romênia, Bulgária, Polônia, a União Soviética, Cuba, muitos países estavam ali, atrás da cortina de ferro. E ele veio ao Brasil em 78, o irmão André. Ele pregou lá na Central, nossa igreja, e eu era um jovem. E a palavra dele me tocou demais, e eu passei a ser então um intercessor da missão Portas Abertas. Também contribuía, com uma Bíblia por mês para a China. E até hoje eu continuo intercedendo. Eles têm um encarte que vem na revista, de 30 dias de oração. Cada dia oração por um dos países onde a perseguição é maior. E teve um ano que eles lançaram uma campanha muito interessante. Uma campanha de 7 anos de oração pelo mundo comunista, pela cortina de ferro. Isso foi em 82. E eu comecei a participar daquela campanha de oração. Havia coisas terríveis acontecendo no mundo comunista. E uma das coisas mais tristes era o Muro de Berlim. Alguém já ouviu falar do Muro de Berlim? Chamado também de Muro da Vergonha, que dividia, a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. E muitas pessoas, da parte comunista, que tentavam pular aquele muro, eram fuziladas, eram mortas. E muitas famílias ficaram divididas por causa do Muro da Vergonha. Muitos e muitos anos aquele muro ali de pé. E em 82, então, foi lançada essa campanha, 7 anos de oração pelos países comunistas. E eu comecei a orar junto com milhares de pessoas no mundo inteiro. E depois do primeiro ano de oração, a gente ouviu algumas pequenas notícias de algumas mudanças. No segundo ano, mais mudanças. No terceiro, e quando chegou o 7º, o que aconteceu? O Muro de Berlim caiu.
A União Soviética experimentou uma abertura impressionante. Muitos missionários puderam ir ali para a Rússia e para os outros países da União Soviética. Né? A Albânia, que se orgulhava de ser o primeiro país ateísta, oficialmente ateísta da Terra, abriu suas portas para missionários. Na Romênia, o grande ditador Ceausescu foi executado em plena praça pública. Então houve algo extraordinário. Eu lembro que eu estava na casa do pai da Flávia, lá em São João da Boa Vista, vendo no final do ano as notícias, aquela retrospectiva lá do Fantástico, né? E vendo tudo isso, essas notícias do muro de Berlim caindo, da abertura da União Soviética, né, da Albânia, da Romênia, e eu olhei para aquilo tudo e achei maravilhoso. Mas vocês acreditam que eu não relacionei o que eu estava vendo com os 7 anos que eu estava orando por aquilo? Finalmente eu caí em mim e falei, gente, isso não aconteceu por acaso. Não foi uma mera questão histórica, que iria acontecer de qualquer jeito. Não, isso foi resultado da intercessão minha e de milhares e milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Então vejam o poder da oração. Vejam o poder da intercessão, como que nós podemos trazer à existência, né, a vontade de Deus, porque Ele delegou isso para nós. E um segundo exemplo é a respeito de um povo indígena no Amazonas, um povo chamado Tucano. Alguém aqui já ouviu falar do povo Tucano? Alguns pouquinhos, né? Então o povo Tucano era um povo não alcançado ali no Amazonas e não deixavam missionários evangélicos entrarem lá. Ali havia uma presença muito forte da Igreja Católica, eram os salesianos que tinham, né, o trabalho deles de catequese ali, e eles faziam de tudo para impedir a entrada de missionários. E eles tinham aquele modelo, né, antigo, que proibiam até os tucanos de falar a própria língua, e agiam com muita violência em relação ao próprio povo indígena. E nós então, em 93, nós lançamos um livreto pelo banco de dados do Departamento de Assuntos Indígenas da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. 30 dias de oração pelos povos indígenas brasileiros. Espalhamos esse livreto por todo o Brasil, lá no Congresso Brasileiro de Missões, e milhares de pessoas passaram a orar por aqueles povos indígenas. Escolhemos alguns povos para a gente poder orar, eram 30 dias apenas. E um dos povos que a gente colocou no livreto foi exatamente o povo tucano, com os pedidos de oração ali, falando da situação deles e falando, né, que nós queríamos que se levantasse um clamor para que Deus abrisse as portas, para que aquele povo pudesse receber o Evangelho, pudessem receber a palavra de Deus na língua deles. E, gente, foi impressionante, milhares de pessoas orando, e 2 anos depois, na abertura lá do curso de Linguística e Missiologia da Missão Além, onde eu dava aula, né, de fonética, de fonologia, os alunos que chegaram foram se apresentar. E aí cada um falou de onde era, né, para onde estava pensando em ir trabalhar, e dentre os alunos se levantou um homem mais velho, com feições. Ele levantou os braços bem bravo, e falou assim, eu sou pajé da tribo Tucano, e vim aqui para vigiar vocês, missionários protestantes, para ver o que vocês estão fazendo. Ficou um silêncio, um constrangimento. Foi muito tenso o momento, sabe? Mas beleza, ele veio para fazer o curso. Foi nosso aluno lá. E ele começou a participar das devocionais que tinham todas as manhãs. E ele começou a ficar muito amigo da turma. E aí um dia, né, ele já com uma visão totalmente diferente, ele se levantou na devocional e falou assim, eu estou vendo que a maioria de vocês está se preparando para ir para a África. Mas quem não for, eu quero levar para a minha tribo, para trabalhar com o meu povo.
E, gente, o melhor aluno daquele ano, chamado Paulo Nascimento, ele falou, eu estou disposto a ir. E ele foi solteiro para lá, morou na aldeia tucana, aprendeu a língua e começou a fazer a tradução do Novo Testamento. E depois de 7 anos ele tinha concluído a tradução do Novo Testamento, porque já existia o Novo Testamento no tucano, falado na Colômbia. Então ele teve apenas que fazer uma adaptação. Mas ele pregou o evangelho ali, muitos se converteram e a igreja tucano nasceu ali. Tudo por causa da oração. E dessa vez eu não tive a menor dúvida. Eu sabia que o que tinha acontecido daquele tucano cair de paraquedas lá no curso de linguística era a resposta às nossas orações. E assim, gente, eu poderia contar casos e mais casos relacionados a missões, de coisas maravilhosas que têm acontecido por causa da intercessão. Então, irmãos, esse é um chamado para nós assumirmos o nosso papel e nos colocarmos na brecha a favor dos não alcançados, das pessoas próximas a nós, mas também desses povos distantes que nunca ouviram falar de Jesus. E se a gente realmente começar a interceder, coisas vão acontecer. Se a gente começar a interceder para que Deus levante obreiros da sua seara, obreiros vão começar a se levantar em número muito maior do que o que a gente está acostumado a ver. Paixão contagiante na oração. Que você seja aquela pessoa que Deus encontrou na brecha da intercessão, a favor dos perdidos, a favor dos não alcançados. Amém? Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Te convido a ficar em pé. Vamos louvar o Senhor com a música que é o tema do nosso aniversário e desse ano. Para
todas as nações te louvem. Louvem-no todos os gentios, que todos os povos te glorifiquem. É o nosso moto do ano. Este é um ano missionário. Vamos avançar, vamos fazer discípulos, vamos trabalhar na obra do Senhor. Missões começa comigo, ao meu redor. Que isso seja verdade contigo também. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra desafiadora, Pai. A verdade de que a oração faz a diferença, como acabamos de ver. Nos ajuda a crer e a colocar em prática aquilo que ouvimos. E agora que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Deus Filho e a unção, poder do Espírito Santo, que é a divina trindade, Criador, Redentor e Consolador, esteja conosco no resto desta manhã, quando todo o povo de Deus diz: amém. Vamos para a escola bíblica dominical. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.